Gente, agora a gente vai derivar o equilíbrio de Nash equilíbrio, usando lógica proposicional de Hazel. O que diz o equilíbrio de Nash? Vamos supor que a gente tem um sistema econômico que tem uma estrutura côncava, né? Então a estrutura dele é assim. Então, vou colocar uns riscos assim. Esse ponto mais baixo dessa função é o ponto em que a gente chama de ponto fixo de Kakutani. Obviamente eu estou desenhando aqui do ponto de vista mais conceptual, né? Ele não deve ser desenhado assim. Então, vou chamar de Kan. E o que é essa questão aqui? O que é o equilíbrio em si? Quando eu tenho, por exemplo, um grupo, o preço ao longo do tempo de produtos. Então, esse é o preço ao longo do tempo de certos produtos dentro de uma área, de uma cidade, por exemplo, que a gente tem raio da circunferência aqui dessa área, que no caso é o raio da circunferência relacionado à possibilidade de compra de pessoas, né? Obviamente, se você mora no Brasil, você não vai comprar arroz na China. Você não vai pegar um avião e ir até lá porque é longe. Tem um custo, tempo e recursos, né? Então, vai para o lugar perto da sua casa, no caso. Mesmo sendo um preço maior. Então, dentro do raio de circunferência, onde a pessoa pode comprar, a gente tem esses produtos sendo vendidos e empresas concorrentes vendendo esses mesmos produtos, que a gente vai denotar dessa forma. Então, aqui são produtos sendo vendidos por empresas concorrentes. Num sistema tipo competição de Bertrand. Então, um sistema de competição de Bertrand. E qual é a tendência aqui? Quando os produtos são iguais, a qualidade é igual, a tendência, dentro do raio da circunferência, onde a pessoa pode comprar esses produtos, N pessoas, né, uma população de N pessoas, o preço tende a divergir em zero. Né? O que é isso? A diferença entre preços tende a divergir em zero. Se eu pegasse de uma forma matricial isso, vetores, por exemplo, vamos supor que o preço de um produto fosse 40 em um lugar e no outro fosse 39,50. Ou 38 vai mais baixo. Como está dentro do raio das conferências das pessoas, que podem escolher onde elas compram, elas vão ir no lugar onde está mais barato. Isso vai fazer, de uma perspectiva real até, que o preço daqui abaixe para ser mais. Vamos supor que ele abaixe mais aqui. Vamos supor que seja 35,50. Aí todo mundo está comprando lá esse produto específico. Então, a tendência é que esse daqui abaixe. Esse preço vai baixar. Dado que nessa competição seja uma competição perfeita, né? É um sistema em equilíbrio. Uma competição perfeita para produtos nesse contexto. É um contexto específico que isso pode ser aplicado. Então esse preço vai baixar. De repente o cara aumenta para 34 e 40. E aqui ficou mesmo. E assim sucessivamente. Olha que a questão aqui. Para N produtos, para tipo milhares de produtos vendidos dentro de uma área, para uma população X e diferentes lojas e mercados e internet. Que a soma do preço desses produtos, que a gente vai denotar para uma integral, ele tende ao longo do tempo, a diferença entre eles tende a ser zero. Então esse aqui é um grupo de produtos de N empresas e aqui de outra empresa, que são outros produtos de outra empresa competitiva. Então a diferença entre eles tende a ser zero, não é zero.
o preço não vai ser igual ao outro, assim como a gente viu aqui. Eles tendem a zero, né? No contexto do ponto fixo de Kakutani, imagina uma pista de skate. E eu jogo bolinhas nessa pista de skate. A gravidade dessas bolinhas vai fazer o convergir até o centro, né? Então no fim, depois de um tempo, as bolinhas vão estar no centro. Não totalmente no centro, mas no centro, próximas, né? Elas não estão numa posição específica igual, mas próxima. Vamos supor que essas bolinhas sejam os preços. É a mesma coisa que acontece. Então, os preços de um mercado de equilíbrio tendem a divergir em zero para N empresas em competição. Então, para N empresas em competição, daqui é um tensor. A divergência de preços tende a zero. Obviamente não é para todos os produtos e nem para todos os tipos de mercados, né? Mas em grupos de empresas, mas é porque principalmente para mercado, para algo em que tem uma competição real entre preços numa localidade, num bairro ou numa cidade, né? Então a diferença entre eles tende a ser zero, né? É muito também relacionado a cálculo de variações, né? Então é basicamente isto, né? Esse é uma explicação do teorema de Nash, que agora a gente vai derivar na lógica de Hasid, né? Dentro desse contexto aqui, obviamente, se o preço de uma empresa cresce por vários fatores, pode ser que o preço do seu concorrente também cresça. Opa, eu pus duas setinhas sem querer. Só uma setinha. Então pode ser que o preço do concorrente também cresça. E pode ser também que se o preço do concorrente abaixe no mercado em equilíbrio, que o preço do outro também abaixe. De N empresas, né, para N produtos. Pode ser que alguém pode falar, mas talvez tal mercado não tenha consciência do preço em outro mercado. Sim, isso se chama um sistema imperfeito econômico, né? Em que os agentes não sabem, eles têm ignorância acerca dos seus concorrentes às vezes. Então às vezes nem sabem o preço do concorrente, mas ele tentando maximizar o seu lucro e minimizar seu custo, ele vai tender a pôr um preço que mais ou menos vai variar entre o que a gente viu aqui, porque no fim o consumidor que vê um preço muito caro no mercado, ele não vai comprar, porque ele sabe que outro lugar é mais barato. E vendo que a demanda abaixou para tais produtos, então eles vão começar a mudar o preço. Embora isso daqui seja uma coisa bem específica e não explique os processos econômicos como um todo. Até porque muitos produtos eles se comportam no princípio de Pareto, né? Que é bem diferente. Muitas coisas na economia se comportam dessa forma para preços também. Então, e aí no caso, quando as coisas não se comportam como princípio de Nash, eles podem ser discrepantes, né? Ao ponto de, por exemplo, um produto numa loja tá 10 e na outra, sei lá, 30. E se as lojas estão muito distantes do seu raio das conferências de concorrência, que aqui é concorrência. Nesse caso, a gente pode ver um princípio de Pareto, que ele vai escolher o preço que não diminui totalmente a demanda, que as pessoas ainda compram, mas que ainda assim busca um preço maior do que o normal, né? Obviamente no mercado monopolista as coisas são totalmente diferentes do que a gente viu aqui, né? Mas basicamente isso.